fala aqui a professora Letícia, que a gente veio hoje com mais uma aulinha de raiz com números decimais, né? Com números de vírgula. Temos, por exemplo, aqui raiz de 0,5. Como que a gente vai fazer uma raiz desse jeito? A gente precisa reescrever isso aqui em forma de fração, tá? A gente pode usar sempre com que a fração tenha o denominador de 10, 100, 1000. Então, a gente precisa pensar assim. Se eu preciso deslocar a vírgula uma casinha para fazer com que o 0,5 se torne 5, como é uma casinha, eu vou dividir por 10, que tem um zero só, né? Então, eu posso comprovar aqui para vocês, ó. Então, isso aqui poderia reescrever assim. Se eu dividir 5 por 10, 5 não dá para dividir por 10, certo? Então, eu vou ter que colocar o zero que não existia aqui. Se eu usei um zero que não existe, eu coloco o 0, vírgula aqui na resposta. Agora, eu tenho 50 dividido por 10, que vai dar 5. 5 vezes 10, 50. Menos 50, nada. Então, 5 sobre 10 é igual a 0,5, tá? Os dois são a mesma coisa. Então, vamos reescrever esse número decimal como fração, 5 sobre 10. Sempre quando eu tenho dentro de uma raiz multiplicação e divisão, isso só vale para multiplicação e divisão. Eu consigo separar a raiz dos números. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, raiz de 5 sobre raiz de 10. Infelizmente, no caso desse número, eu não consigo extrair raiz de 5, porque não existe raiz, já é um número primo. E raiz de 10 também. Se eu fizer a fatoração, vocês vão ver que vai dar 2 e 10. 10 dá para dividir por 2, que dá... 2 e 5, desculpa. 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5, que vai dar por 5, que vai dar 1. Então, vai dar 2 vezes 5, a fatoração em número primo. Então, eu não consigo extrair raiz de nenhum dos dois. Então, nesse caso, é uma raiz não exata. Mas a gente pode ter aí um outro exemplo. A gente pode ter raiz quadrada de 0,25, por exemplo. Tá? 0,25, para mim ter esse número como inteiro, eu preciso deslocar duas casinhas. Então, isso significa que eu posso colocar aqui 25 sobre 100, 2 zeros. Tá? Desloquei duas casinhas, são 2 zeros. Então, vamos reescrever aqui sobre fração 0,25. Lembrando, tenho divisão, eu consigo separar as raízes. Então, eu posso reescrever isso aqui como raiz de 25, raiz de 100. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, ou seja, 5 ao quadrado é 25. Raiz de 100 é 10, ou seja, 10 vezes 10, né, o 10 ao quadrado, é 100. Então, por isso que extrai raiz. Se vocês quiserem fatorar como foi ensinado na aula anterior, sem problema nenhum. Então, a resposta para a raiz de 0,25 seria 5 sobre 10. Ou, falando em números decimais, 5 dividido por 10, que a gente já calculou anteriormente agora, né? Coloco o zero, coloquei o zero lá, coloco o 0, já de início. 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50 menos 50, nada. Então, a resposta de raiz de 0,25 é 0,5 ou 5 sobre 10.